Sejam todos bem-vindos a mais um IELCast, é do Piauí. Para o mundo! E aí, Kilson? Terras à vista. Ó. É. Cara, hoje o nosso IELCast está sensacional. Nós tivemos já um episódio tratando justamente sobre essa questão do litígio, ou dos litígios entre o estado do Piauí e o Ceará, ou o Ceará e o Piauí, mas já a gente vai conversar sobre isso. Mas antes, quero te convidar para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, dar um like, que é muito importante para a gente, para que o YouTube entenda que você queira receber o nosso material. Estamos muito bem no TikTok, já são mais de 100 milhões de views só no TikTok, nos cortes do TikTok, lá no Instagram. É só digitar IELCast em todas as plataformas de vídeo e áudio, você vai ter acesso. E é o primeiro podcast em TV aberta para todo o Brasil, pela Rede Meu Norte de televisão, todos os sábados às 10h30 da noite, com a novidade, hein? A gente está gravando esse podcast nessa quarta-feira, 22 de março. Desde ontem, a Rede Meu Norte está em todas as casas do Brasil inteiro. Em rede nacional. Pela nova parabólica digital. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Aí agora vai, né? Agora sim, hein? Brasil conhecendo os sotaques nordestinos agora por todas as TVs. E uma novidade, um spoiler. Em breve, Rede Meu Norte em TV aberta em São Paulo e Rio de Janeiro. Olha aí. Eita, nós. Alô, Rio de Janeiro. Alô, Sampa. Vai ser muito bom. Bom, hoje nós estamos recebendo aqui o professor Eric Melo, geógrafo, e que foi pouco xingado no último podcast. Seja bem-vindo, professor. Aprendeu a lidar com os haters? Olha, não é fácil. Não. Mas a gente vai aprendendo, né? Tem que se virar. Mas é pesado, viu? Tem viajado muito ao Ceará? Não, eu tenho evitado. Tem evitado, né? Olha, mas antes eu quero agradecer a todos os nossos patrocinadores que aparecem aqui atrás. Se você consome qualquer um desses serviços, dê preferência aos que nos ajudam para levar esse material de muita qualidade para dentro do seu lar. Kilson, você tá muito elegante, cara. O Heron veste o homem atual. Com você, certeza, você né? encontra Heron na mega loja do centro. Noroeste, hein? Na Noroeste do centro, também na praça, no Teresina Shopping. Todo lugar que tem Noroeste tem Heron. É verdade. Piauí e Maranhão também, né? Também. Claro. Onde tem, você encontra, tá bom? Bom, já disse, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, por gentileza. Bom, professor, a gente bateu um papo que foi revolucionário. Ainda não tínhamos o engajamento que temos hoje, graças a Deus, principalmente no TikTok, mas acho que rendeu muito, os cortes foram muito pontuais e devem, acredito eu, que ter circulado muito nos grupos das cidades do Ceará. Isso deve ter rodado bem. Queria que você falasse daquela experiência da primeira vez, que ainda era uma salinha, você viu agora os novos estúdios. Como é que foi a repercussão do primeiro episódio? Bom, primeiro em relação ao espaço novo de vocês, está belíssimo. Eu cheguei, eu fiquei muito feliz. Eu até falei com você, poxa, tá de parabéns, estou muito feliz pela realização. E em relação ao podcast que a gente gravou, foi uma explosão na minha vida, né? Obviamente que essa questão do hater eu não estava acostumado com isso. Então, teve dos vídeos, os cortes que a gente botou, que teve mais de 800 comentários. Poxa, o pessoal gostou, né? que foi abrir. Eu fui clicar lá, meu amigo, você não estava sendo xingado de gente. Mas a gente... O problema é que a galera, ela nem estuda. Ela não sabe nem o que é. É no achismo mesmo, né? Pois é, eu até falei com o Will, o que o Will comentou, que depois eu comecei a mandar só o link do meu artigo que eu fiz, né? Foi uma forma de eu responder, não me desgastar tanto. Às vezes a pessoa está na internet, ela é um perito, né, na cabeça dela. Mas de prática, então aquilo dali acaba fragilizando, prejudicando até a nossa vontade de continuar. Mas depois que a gente entende que precisa filtrar, aí pronto. Aí melhora, né? Bom, para quem está caindo agora de paraquedas, não está sabendo, eu queria que o senhor se apresentasse um pouco e falar do que a gente falou naquele último episódio do IELCast. Bom, eu sou professor, sou pesquisador e eu sou professor de geografia, sou graduado e mestre em geografia. Eu também pesquiso sobre a questão do litígio Piauí e Ceará, já venho realizando essa pesquisa já há alguns anos, já temos quase uma década nessa pesquisa. E nos últimos anos eu venho me dedicando mais a essa pesquisa, tanto é que eu estive em acervos que têm documentos para a nossa literatura inéditos. Eu estive em Portugal, vi documentos do século XVI, século XVII, peguei eles em mão, e que contam uma história que às vezes a gente não entende bem, mas que contam bem a história da nossa terra, do nosso Piauí, e que nos ajudam a entender alguns conflitos que a gente tem no nosso território, principalmente conflitos territoriais, como é o caso do litígio Piauí e Ceará.
E além disso, eu também sou professor de artes marciais. A gente tem aqui a presença do Will, que faz parte da nossa academia de artes marciais, do time. E eu leciono em escolas de rede particular, divido meu tempo também com a pesquisa, como consultor ambiental. E assim tá sendo a minha vida. Tá boa a vida, né? Tá bem ocupada. Movimentada. Tá né? bem ocupada. Agora, professor, vamos falar um pouquinho dessa imersão que o senhor tem na sua vida, né, desses litígios entre Piauí e Ceará. Volto a dizer, se você não assistiu o episódio, volta lá, não sei qual foi o número do episódio, mas o Will já procura, a gente fala aqui. Mas de forma resumida, né? Só para entender qual foi o papel e a importância de Portugal nesses dois estados e da onde surgiu esse litígio de forma bem objetiva para a nossa audiência entender. Ok. O litígio Piauí-Ceará, temos que entender que ele vem de um período bem antigo ao que a gente está habituado. O Brasil ele tem aproximadamente seus 500 anos, né, um pouco mais de 500 anos, e durante esse período várias formas de definir território foram estabelecidas. E desde as primeiras formas como o território foi estabelecido, o Ceará já tinha um território definido e o Maranhão também. Por que eu falo Maranhão? Porque o Piauí surge do Maranhão. Então, entre o território do Ceará e do Maranhão já existia uma definição, digamos, anterior, ancestral. E ali estava o Piauí. Então, a partir dos documentos mais antigos, a gente começa a entender onde vinha essa definição desse território do Piauí. Com o passar do tempo, e os diversos cenários políticos do Piauí e do Brasil foram acontecendo guerras, a Batalha do Genipapo, para mim é um ponto marcante nessa questão do litígio, os territórios começaram a se mover, né? Até porque, como tudo era do Império, principalmente no século XX ou século XIX, não tinha tanta aquela necessidade de demarcar perfeitamente. Mas quando passou para a República, a gente começou a se preocupar aonde era o território de cada estado. E aí eclode realmente essa questão do litígio. Então, essa ida a Portugal, ela faz a gente entender conflitos atuais, a partir de documentos do passado, mapas, cartas, decretos. Então, a minha pesquisa, ela possibilitou reunir uma série de documentos, que a gente vai estar listando alguns deles para vocês, a partir de uma linha cronológica, e permitindo utilizar esses documentos hoje. Porque antigamente esses documentos não foram utilizados quando existiam momentos para se discutir a quem pertencia cada território. Então, basicamente consiste nisso. Uma linha cronológica que eu apresento hoje para vocês, com documentos que embasam uma defesa de tese, que é justamente a quem pertence o território que está sendo disputado. E foi também um pouco disso que eu falei no nosso último encontro, né? Episódio 21, inclusive. Então vamos começar nessa 121, perdão. 121. Vamos começar então nessa linha cronológica para que as pessoas entendam definitivamente o porquê desse litígio tão forte entre o Ceará e o Piauí. Antes de a gente começar, acho que a gente pode criar um pouco mais, de esticar um pouquinho essa corda, é porque nessa movimentação atual, né, o governo do Ceará se movimentando muito forte, os parlamentares, né? Se fala, inclusive, que nessa divisão Piauí e Maranhão, ou Piauí e Ceará, se o Piauí ficasse com os municípios que ele é de direito, no caso, mais de 500 mil pessoas passariam de ser cearenses para piauienses, cidades inteiras. Isso é verdade ou é fake news? Isso é fake news, né? Na verdade, como está rolando no processo, né, no STF, a ACO 1831, desde 2011, de lá para cá, os estados começaram a se mobilizar como podiam, ou como queriam. Já posso explicar isso também. O estado do Ceará ele vem se mobilizando, tentando realmente garantir essas terras que eles estão ocupando injustamente, eles estão ocupando indevidamente. Então, para poder garantir isso, eles tiveram que apelar para algum lado, e foram apelando para a opinião pública. Então, começaram a surgir notícias, informações que não eram bem verdade, que a gente pode estar atribuindo como fake news. Como, por exemplo, são 13 municípios cearenses em área de litígio. Então, começaram a dizer que os 13 municípios teriam toda a sua extensão territorial passada para o Piauí. E não é bem isso. Fake news. Fake news. Uma outra fake news é em relação à quantidade de pessoas. É um número que a gente depende também do IBGE hoje para dizer precisamente quantas pessoas vivem naquela região, mas se estabeleceu uma informação de que seriam em torno de 500 mil pessoas, e não é isso. Se hoje o STF for favorável ao Piauí, passam a integrar o Piauí, quantas mil pessoas em média? Existem estudos que dizem que varia entre 38 mil pessoas
até 200 mil pessoas. Mas essa informação, precisamente, a gente tem que aguardar o último censo que está sendo realizado para definir. Mas o que interessa é, existe um território de aproximadamente 3 mil quilômetros quadrados que ele está sendo disputado, só que esse território ele é longamente do Piauí. Porque a forma como deveria ser utilizado o decreto, ou então os argumentos para definir o território, elas deveriam estender o território do Piauí um pouco mais além do que se está se pedindo. Então, iria um pouco mais além do que a gente está pedindo hoje. Sério? Se Sim. fosse a risca mesmo? Seria mais além. Então, a gente está pedindo menos do que a gente gostaria de recuperar. Mas a gente vai chegar lá para não Claro, cortar, né? claro. Com certeza. Vamos lá. Vamos começar com essa linha cronológica. Coloca na tela, por gentileza. Coloca na tela, por favor, para a gente começar e o professor explicando para a nossa audiência, para cada um. Vamos lá. Bom, eu separei aí por séculos. Então, a gente tem século XV, século XVI, século XVII, século XVIII, até os últimos dias, né? Até as últimas atualizações. Então, a gente vai ter, no primeiro momento, os tratados que vão estar dividindo a América e, consequentemente, afetando o Nordeste, as divisões do Nordeste. E vão seguindo outros documentos que vão ser utilizados para definir não só território, mas a política que vai embasar a definição territorial. Como, por exemplo, temos ali em 1750 um tratado bem interessante, que é o Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid ele usa um critério que é o uti possidetis, que é o seguinte: se você invadiu, se você ocupou, tudo bem, você pode ficar. Mas depois desse tratado, isso não cola mais. Ou seja, o que foi ocupado, por exemplo, vamos puxar para a atualidade, o que foi ocupado em cima da Ibiapaba, mas não era Ceará, antigamente poderia ficar. Mas só que hoje não. Depois desse tratado não cola mais isso. Então, se você ocupou, você tem que sair. Se não era seu... E isso foi depois? Não, isso é antes. E antes dessas ocupações que estão acontecendo. Sim, a ocupação foi posterior? Sim, a Pois ocupação foi posterior. Então já não poderia acontecer. Não. Outro documento que chama bastante atenção é a questão cartográfica, né? Nós temos mapas, tem uma série de documentos, mas eu vou destacar aqui os mais importantes. Temos também os mapas, que eles eram um documento cartográfico, e os mapas na época, principalmente o primeiro mapa do Piauí, de 1760, ele traz não apenas... Isso. Ele não é apenas um mapeamento cartográfico, com muitos detalhes. Esse mapa, por mais que a gente esteja vendo esse tamanhozinho, mas ele é do tamanho dessa parede, ele é gigantesco esse Sério? mapa. Ele é enorme. E todos esses riscozinhos que estão ali no meio do Piauí são palavras que remetem às fazendas antigas que tinham nessa época. Tá onde esse documento? Esse documento está no Brasil, está na Biblioteca do Senado, certo? Mas ele já veio aqui em 2002, teve uma exposição, a gente consegue acessar a resolução dele boa, né? Tem arquivos em PDF com boa resolução. Mas o original mesmo está em Brasília. E esse mapa, ele também foi um censo demográfico. Para cada nomezinho daqueles tem um documento lá em Portugal, que eu tive acesso a esse documento, e ele diz quantas pessoas tinha em cada fazenda, a quantidade de escravizados que tinham, a quantidade de cabeça de gado, tudo era descrito. Então, esse foi o primeiro documento do Piauí que realmente garante essas informações verídicas. Por quê? Posteriormente, naquela linha do tempo cronológica, a gente vai ter outros documentos que também vão estar aparecendo e são importantes, como, por exemplo, o primeiro mapa do Ceará, que vai surgir apenas 50 anos depois, ou 40 anos depois. Nessa linha de tempo ainda, né? Isso, ali em 1800. Então, 40 anos depois que vai surgir o primeiro mapa do Ceará. Então, se a gente fosse ver por antiguidade de documentos, o Piauí tem a vantagem logo daí. Mas não é só isso. O primeiro mapa do Ceará, de 1800, ele já vai mostrar um cenário em que... Esse é o primeiro mapa do Ceará. Exatamente. Em que a linha divisória territorial no litoral, ela é o quê? Ela é o rio Timonha, ou seja, que é o que o Piauí sempre defendeu. Né? Antes dele, não era o rio Parnaíba, era o rio Timonha. Então, existe uma demarcação nesse mapa que diz isso. Só que o que acontece? 17 anos depois, surge um mapa do Ceará que eles dizem que foi o primeiro. Eles esconderam esse mapa da cartografia. Sério? Eles não usam esse mapa como o primeiro mapa. O que é interessante do outro mapa é porque ele já mostra a primeira linha feita de caneta, né, ou tracejado, que o Ceará já vai englobando a Serra da Ibiapaba e o litoral piauiense, mas sem nenhum tipo de critério. E não existiu nenhum documento no período do Império, no período da Coroa,
É meio que assim, aqui é bonito, é legal? Vem. Isso, passou-lhe a caneta. E é o que vai acontecer ali. Aonde que eu quero chegar? Esse segundo mapa, ele vai embasar o mapa que o Ceará utiliza como o primeiro mapa do Ceará. Mas não tem nenhum critério, nenhum argumento que diga por que o Ceará passa aqueles pontos por cima da Ibiapaba ou no litoral piauiense. E é por conta desse mapa aí, esse segundo que eu estou mostrando agora, que a gente teve uma invasão do litoral, que a gente teve um avanço em cima da Ibiapaba. Só para recordar quem está assistindo aqui a gente, o litoral que foi invadido foi de onde a onde? Ele vem do... O primeiro esboço do litoral do Piauí, ele ia até Camusim. Mas, depois de algumas mudanças, ainda no período colonial, ele vai até o Rio Timonha, atualmente onde é o Rio Timonha, até o litoral que hoje a gente conhece. Só que por um período, principalmente depois desses acontecimentos no início do século XIX, o Ceará ocupou até Parnaíba, né? Ele foi até o Rio Parnaíba, ocupou toda a faixa litorânea, e a gente recupera esse litoral apenas com o decreto de Dom Pedro II. Mas por um tempo o Ceará ocupou todo esse litoral da gente. Com medo da turma pegar Teresina já. Rapaz, do jeito que tá indo, né? Já é cogitado pegar Piracuruca, né? Porque diz que é uma lenda, né? Diz que um padre botou uma cruz lá e já tinha gente dizendo que Piracuruca também era do Ceará. Do Ceará. Aí mas não foi pra frente. Pronto, aí continua nesse período, né? Aí eles esquecem esse mapa do Ceará e passam... Como é que você encontrou esse? Bom, isso foi lá no arquivo, na Torre do Tombo, né? Então... Em Portugal? Em Portugal. Em Portugal tem muito documento do Piauí. Eu estava montando, quando eu estava lá, uma lista com todos os documentos do Piauí, que é até uma proposta que eu tenho. Eu sei que tivemos uma mudança de governo no estado. No governo anterior eu tentei de alguma forma o contato, mas agora eu tenho uma esperança de conseguir mostrar esse meu trabalho para o governo do estado e mostrar que nós precisamos montar um banco de dados com documentos, com mapas, para a gente conhecer a nossa história. Digitalizar isso, né? Digitalizar. Exatamente, tem que tornar público isso. Não apenas a questão do litígio, mas toda a formação do Piauí, toda a riqueza de cultura que a gente tem aqui. Então, é uma ideia que eu tenho também, que isso possa ser organizado. Né? Fazer uma parada com imersão mostrando tudo. Eu tenho muita vontade de fazer uma exposição, uma exposição com a linha do tempo dos mapas do Piauí, que podia ser uma exposição itinerante, não ficar apenas em Teresina, mas ir para as escolas, não só... Fica a dica, né, para o governador Rafael Fontanelles, eu acho que é interessantíssimo resgatar a nossa história, né? Seria belíssimo, né? É uma forma da gente se conhecer, porque quando a gente se conhece enquanto piauiense, a gente se apaixona. Eu sou apaixonado pela minha terra, porque eu conheço o Piauí, eu conheço o povo piauiense, é uma história belíssima. A gente tem dificuldade, mas quem não tem, né? Então, mas dentro dessas dificuldades aflora uma belíssima flor, que é o Piauí. Então, eu particularmente, eu tenho essa gana, esse objetivo de fazer essa exposição ainda. E eu acho que vai acontecer. Você falou ali do Ceará, na parte do litoral. Vamos migrar agora para a Serra da Ibiapaba. Certo. O que é que era do Piauí pelos estudos? Bom, o critério português de divisão de território, que é o que a gente usa e que também foi embasado no Tratado de Madrid, de 1750, ele diz que o divisor de terras é um divisor natural, ou então seja, é relevo, ou rios, ou mares. Então, no caso nosso, é relevo. Então, o relevo é pelo ponto mais alto, ou seja, o ponto mais alto da estrutura de relevo, da montanha, da serra, é o divisor natural. Então, o que deveria ser a divisa entre Piauí e Ceará deveria ser toda a Ibiapaba no seu ponto mais alto. Só que a Ibiapaba, ela não tem um formato triangular, certo? Ela tem um formato que a gente chama de querstiforme, ou seja, ela tem um ponto mais alto e aí ela vem descendo suavemente em direção ao Rio Parnaíba. Então, deste ponto mais alto que ela vem descendo, como não há tudo seria Piauí. Tudo seria Piauí. Qual era o ponto mais alto? É justamente na borda, bem no front, que a gente chama, que é onde está... Quem vem do Ceará, olha a serra de frente. Então, todo aquele paredão, o ponto mais alto daquele paredão, seria Piauí. Mas, por que o Ceará ocupou essa serra? Porque durante muitos anos, principalmente durante o século XVIII, 1720... a Companhia de Jesus, ainda muito atuante no Nordeste brasileiro, quando existia um período de seca, eles pegavam os nativos e subiam a serra, porque era mais úmida. Lá eles plantavam, criavam animais, e quando voltava o período úmido, eles desciam a serra. Só que chegou um tempo que ficou ir e voltar, a gente vai ficar logo. E eles foram ficando, e como aquele território não era tão ocupado,
Mas era um território alheio, né? Mas não era tão ocupado, eles foram ficando e foram se sitiando dessa forma. Viçosa surge nesse sentido. Viçosa foi uma cidade que surgiu justamente por conta da Companhia de Jesus, que vai instalando naquela região, em cima da serra, mas ali deveria ser no território piauiense. Viçosa deveria ser do Piauí? Tem um documento no Arquivo Histórico Ultramarino de 1770 Alô, Viçosa, hein? que diz que a jurisdição de Viçosa, que na época não era chamada de Viçosa do Ceará, era chamada apenas de Viçosa Real, deveria passar para o Piauí. Só que, por que chama-se Viçosa de Ceará? Foi também um ato de afirmação, deles resistirem do a não Ceará. entregar. Viçosa do Ceará, para eles não entregarem, né? Foi um ato de resistência. Mas, tanto é que a questão do litígio hoje, ela não envolve diretamente Viçosa. O processo que hoje está correndo, ele envolve áreas mais para dentro da serra. Ou seja, a gente já abriu mão de algumas áreas da serra. Por exemplo, hoje, nessa proposta que está no STF, quais municípios passariam do Ceará para o Piauí? Nenhum município passaria do Ceará para o Piauí. O que a gente precisa entender é que os municípios eles continuam sendo cearenses, só que os municípios do Ceará tem um mapa que eu produzi que ele mostra justamente os municípios que estão na questão do litígio. É um mapa bem coloridinho e ele mostra que os municípios do Ceará estão avançando, estão ficando retangulares, né? Porque eles estão avançando em direção ao território do Piauí. Como é que eles estão avançando? Eles estão descendo a serra. Porque, como eu disse, a serra tem um ponto mais alto e ela vai descendo suavemente em direção ao Rio Parnaíba. Então, eles estão descendo a serra. Tem essa imagem? Possibilitando, né? Você mandou essa imagem pra Tem, gente? tem um mapa que ele vai... Então, assim, os municípios estão esticando, né, os municípios do Ceará. Pronto, essa daí. Se você conseguir dar um zoom, bem no meio, a gente consegue ver os municípios mais retangulares, ó. Quando eles estão mais próximos do Ceará, tá mais um... Explica para quem está em casa as cores, né? O que representa cada uma dessas cores, né? Tem uma roxa, verde e amarela. Mais forte um pouco. Pronto, a gente tem o roxo, que são os municípios do Ceará. O que está em verde, né, é a área de litígio. E o que está em laranja são os municípios do Piauí que estão em litígio. O que chama a atenção aí é que os municípios que estão em roxo, por exemplo, naquela parte do meio, a partir do 4, 5, 6, eles estão mais retangulares, porque eles estão descendo a serra, se esticando, estendendo. E o que chama a atenção também é que essa parte verde, ela é área de litígio. Mas, se você vai ver os últimos municípios, como é o caso do número 10, olha o que acontece. A área de litígio, ela fica para trás. Eles avançam além da área de litígio. É verdade, eles passam. Isso. Então, assim, a preocupação Qual da é gente... esse município? Eu não São quantos? Ipueiras, Iporanga, Eu não tô conseguindo ver daqui qual é o nome do Itaporanga, Ipaporanga, perdão, e Crateús. município. Eu não tô conseguindo ver daqui, É mas... porque a turma não está prestando atenção. Eu estou falando é nesse verde. Ele falou no 10, que ele ultrapassa o verde. Isso. Tem o último, o penúltimo, o antepenúltimo. É muita área. A gente está falando área de quê aí? Ao todo, essa área que está em verde são 3.000 quilômetros quadrados. E esses 3.000 quilômetros quadrados são aproximadamente do tamanho do município de São Paulo. É uma área muito grande. E não só uma área grande, também não é uma área aleatória. É uma área que ela, abaixo desse solo, você tem um potencial geológico. Existem áreas na Ibiapaba que tem potencial para cobre. Então, como a gente sabe, o cobre é uma das matrizes financeiras, né, ou de potencial econômico do Chile. E tem um uso em todos os países do mundo, a gente precisa do cobre, fazer o uso do cobre como mineral. A gente tem, além, naquela região, já tem afloramento de opala, então é muito provável que a gente tenha também opala em algum desses municípios. Por exemplo, o Piauí consome boa parte do hortifruti dele de Tianguá. Essa área produtora de Tianguá, ela é definitivamente do Ceará ou era do Piauí e o Ceará tomou? Estou dizendo, toda a área da Ibiapaba era Piauí. Era Piauí. E deveria ser Piauí, mas a gente entregou já uma parte e a gente está querendo só uma pequena parte, que é essa que está sendo disputada. E essa área de desenvolvimento hortifruti, né, que tem essa característica muito forte, inclusive, de Tianguá. Na serra, né? Ela passa? Sim. Uma parte poderia passar. Só que o que acontece? Dentro desse cenário todo de disputa e de conflito, existem as vírgulas. O que passaria para ser Piauí desse cenário, dessa área verde aí?
Até 1880, quando teve o decreto do Dom Pedro II, que é o que a gente se embasa mais para definir essa área, foi dito que seria apenas o critério natural, a serra. Só que em 1920 teve um novo acordo que diz o seguinte, tudo bem, o critério principal é a serra, mas se houver população do Ceará, né, vivendo até 1880 naquela área da serra que antes deveria ser Piauí, faz tipo-se um bolsão, considera aquela área como Ceará, mas o resto é Piauí, certo? Então, se livrou quem já vivia até 1880. Só que quem se ocupou dessas áreas de litígio depois de 1880 está no território piauiense. Então, muitos dos empreendimentos, inclusive aquela usina eólica que a gente vê quando está subindo a serra... Ali era para ser Piauí. Total. Quando você vai subir na serra, tem uma placa, né? Essa placa famosíssima, que é divisa do Piauí com o Ceará. Mas não faz sentido essa placa, porque ela está na subida ainda. Você sobe, e aí chega no ponto mais alto, você anda por mais Cara, é mesmo. 20 quilômetros, e só depois você chega a Tianguá, Mas começa quem a foi que descer. estabeleceu que aquela placa devia ser ali? É um mistério, né? Mas assim, toda vez que eu passo naquela placa, eu fico com vontade de derrubar ela. Mas o fato é que essa placa está num lugar irregular, e isso a gente pode ignorar, mas isso cria uma falsa verdade. Ora, se você vai daqui pro Ceará, você encontra placas... na verdade, você vai aqui para Piripiri, onde tem o entroncamento. Você encontra diversas placas dizendo Ceará tantos quilômetros, Ceará para ali, Ceará ou Fortaleza, né? Você vem de lá para cá, você não vê uma placa falando em Teresina. A sinalização, né? Muito... Ou seja, Precária, até né? a ideia para onde você tem que ir fica marcado na gente. E a gente não percebe como a gente vai Isso tudo ignorando. é proposital? Eu creio que sim. Mas ninguém vai admitir que é. É meio louco mesmo. Eu não tinha me tocado, por exemplo, daquela placa ser no início da subida da serra. Início da subida. Se o primeiro foi natural, então já não deveria ser ali. Não deveria. E até porque naquela região ali da serra não tem nenhuma ocupação antrópica, não tem pessoas morando ali. Então não faz sentido também ter descido tanto essa placa. Essa placa era para estar bem próximo do perímetro urbano de Tianguá. Ou, na verdade, era para estar bem depois do perímetro urbano, quase chegando ali, né? Onde é o sítio do Bosco, aquela região de O sítio do sítios. Bosco era para ser do Piauí? Não, porque ele já é bem na beirada que compreende, né? Já... É do Ceará mesmo. É de É do Tianguá. Ceará, Não é vai do pegar Tianguá pelo mesmo. sítio Agora, do de Bosco. acordo com o mapa, se puder colocar novamente o mapa colorido, Viçosa do Ceará, ela ultrapassa essa área verde muito, hein, professor? O território de Viçosa também, assim como os outros municípios do Ceará, ele estende nessa direção do Piauí. Porque entenda, é como se fosse uma ladeira. A cabeça da ladeira é Ibiapaba. E aí ela vai descendo, essa descida aí, gente, vai chegar até o Rio Parnaíba. Só que ela desce toda pro lado do Piauí. Isso. E aí o que o pessoal tá fazendo? Tá deixando o barco andar. Estão descendo também essa ladeira, estão vindo em direção, os municípios estão esticando. Não existe nenhum tipo de documento que explique por que eles estão esticando. E o que me chama a atenção é que a gente não vem se impondo a isso. Tem um apoio político nessa história? De quem? De que lado? Do lado do Ceará? Tem. Porque são muito fortes, são unidos, né? São unidos e, assim, o critério que eles estão utilizando para defender essa ocupação deles é justamente que eu estou aqui, então é meu. É invasão, né? Então, que é o último possidetis que eu falei agora há pouco, que acabou, não existe desde 1750. Pois é, eles ainda estão nessa ainda. E o que eles estão usando para fortalecer esse argumento? É basicamente empreendimentos, construções. Eles estão fazendo um asfalto ali, dá uma capinada ali, bota uma placa ali ou outra, e aquilo vai, até pra gente, vai mostrando, né, que parece que é deles. Então, assim, eu vi muita gente falando o seguinte, deixa com o Ceará mesmo, porque o Piauí não tá cuidando nem do que tem. Em partes, tem verdade nessa frase. A gente parece não tá cuidando do que a gente tem. Ou não estava lutando pelo que é nosso. Ou não estava até agora. O que é importante é que a gente entenda a gravidade dessa situação, que a gente precisa se posicionar. E uma situação dessa é errada não apenas no sentido de assim, o Ceará está fazendo empreendimento dentro do Piauí. Não é errada só nesse sentido. Mas também no sentido legal. Na Constituição Federal, no seu artigo 30, diz que os municípios têm que investir no seu território. Então, a partir do momento que o município do Ceará investe num território que está em área de litígio, é improbidade administrativa. Ele está investindo fora do seu território.
Então, assim, é importante deixar claro também que o gestor que está ali à frente do poder público, do poder executivo, dentro desses municípios, que está fazendo esse empreendimento autorizando, uma hora vai cair a conta. E acredito eu que caiu, né? Porque desde 2011 estava no STF e a gente está às prestes desse julgamento, né? A gente está com um laudo sendo preparado por uma comissão do Exército. Como é que funciona isso? Pronto. A Constituição prevê que, em 88, nós tivemos a Constituição, a última Constituição sendo colocada em prática, e ela prevê que nos próximos 3 anos, todas as questões de litígio territorial deveriam ser resolvidas por um artigo lá, que é o artigo 12, né, dos atos transitórios, e que durante 3 anos os estados deveriam resolver fazer acordos e mandar para o STF só aprovar. Mas passou-se esses 3 anos e o litígio continuou. Então, quem decidia era previsto, seria o STF. O Piauí entra com a ação em 2011 e o STF atualmente diz o seguinte: eu só posso decidir, que a ministra Carmen Lúcia está à frente, ela é relatora, e ela diz que só pode decidir depois que ela vê um documento técnico. Quem faz o documento técnico nesse caso é o Exército. O Ceará, eles estão pedindo, né, a PGE do Ceará está pedindo que seja o IBGE para fazer, mas não é responsabilidade do IBGE, é responsabilidade do Exército. Questão territorial entre estados é o Exército. Então, o Exército está concluindo essa perícia. Eles estiveram aqui ano passado, eles foram à área de litígio, eles realizaram comprovação dos dados que eles levantaram por satélite, fizeram marcações de pontos, e a tendência é que esse laudo saia positivo para o Piauí. Mas por que eu estou dizendo que a tendência é essa? Por conta da movimentação que aconteceu no Ceará. Em outubro do ano passado, eles começaram a fazer uma forte movimentação do nada. Nada tinha acontecido, saindo na mídia, mas parece que vazou lá esse laudo para algumas pessoas, e que seria uma parcial do laudo, e que seria favorável ao Piauí. Então, eles começaram a buscar várias estratégias para poder contornar um possível resultado favorável ao Piauí. Foi por isso justamente que nos últimos meses há uma potencialidade maior de matérias falando sobre esse litígio, o movimento do governador do Ceará se manifestando, cobrando dos seus representantes federais. Isso, nós estamos com um novo governador, né, o governador Elmano, no Ceará, e ele vem articulando, montando uma equipe multidisciplinar a partir de um grupo de trabalho, né, um GT, e ele está fazendo todo um levantamento do que ele puder, justamente para quê? Para embasar uma defesa do Ceará, um argumento forte do Ceará. Paralelo a isso, o estado do Piauí ele está aguardando o resultado da ação do STF, só que tem um problema nesse aguardar. Esse aguardar passivamente, ele abre oportunidade, principalmente no momento que hoje as redes sociais, a velocidade da informação, ela corre tão rápido que algumas ideias que ficam sendo passadas pelo Ceará, de tanto se repetir, parece que se tornam verdade na cabeça das pessoas. Então, quando a gente vai falar que o Piauí ele tem uma razão, mas às vezes é só um ou outro que fala, enquanto que no Ceará é a mídia batendo direto, você tem 2 argumentos, um forte e um fraco. Mesmo que um argumento seja verdadeiro, mas um argumento que é mais emocional, que é o caso que é o argumento do Ceará, ele vem se apresentando como forte. Então, como é que, na tua cabeça, pelo nível de conhecimento que você tem, esse argumento é justamente muito mais emocionante? Olha, nós vamos perder a nossa gente, a cultura cearense vai para outra cultura, que é piauiense. O que eles estão utilizando muito de argumento é justamente isso. A terra é do Ceará, somos cearenses, a Ibepaba é nossa, a gente não abre mão disso. Então, um discurso muito, né, acalorado nesse sentido. Mas qual é a consequência disso? A população que está vivendo ali, até em áreas que nem são dadas de litígio, também já está começando a abraçar esse discurso. Então, a gente tem um estado que tem uma cultura, uma identidade forte, que é o estado do Ceará, entrando na briga como um todo, enquanto que no Piauí a gente tem muitas pessoas dando as costas para essa discussão. Só que os ganhos de um litígio desse não é apenas para um Eric pesquisador, não é apenas para um governador que vai estar à frente do momento que saiu o resultado, mas é um ganho para todo mundo. O nosso estado, assim como qualquer outro estado, ele precisa reunir recursos para fazer investimentos em serviços públicos. Nós temos aqui um município que tem apenas 60% de saneamento básico. Se a capital tem 60% de saneamento básico, imagine o resto do estado. A gente tem um problema sério com o mercado de trabalho, faltam
empregos, principalmente emprego especializado. Muita gente acaba migrando do Piauí para trabalhar em outros estados e países. E a gente precisa realmente ter esse investimento nessa infraestrutura e nisso. Mas para isso a gente precisa arrecadar. E muito dessa arrecadação pode... O PIB, né? E isso pode ampliar a partir da gente consolidar essas terras como piauiense. Quando é que sai esse resultado? A previsão é para o próximo ano, né? Porque o que eu... Ministra Carmen Lúcia, né? Isso, a ministra Carmen Lúcia deve receber esse laudo, creio que esse ano ainda, então até próximo ano. E todo ano a gente fica falando isso, né? Próximo ano. Mas pelo que eu entendi, o laudo está mais próximo de ser concluído, já está na mesa do comandante do Departamento de Geografia do Exército, do Departamento de Geografia que faz esses mapeamentos, é o responsável pelo laudo final. Então, nos próximos meses, a gente vai estar sabendo alguma coisa, se já chegou na mão da ministra Carmen Lúcia. Agora, está na hora, por exemplo, do estado do Piauí montar um grupo de trabalho, um GT já urgente, com gente que entenda, também para fazer essa contradefesa? Eu acho que já até passou da hora. Eu até fiz papel de chato algumas vezes, quando eu fui na Casa dos Deputados, né? Fui na Assembleia, falei com os deputados federais, porque os deputados federais também estavam lá. Os deputados estaduais, deputados federais, senadores. Teve até uma situação que eu comentei com você, que teve um senador que disse assim, não, deixa essas terras com o Ceará mesmo, né? Cara, senador do Piauí, velho. É isso mesmo, você tá ouvindo. Cara, senador do Piauí disse, deixa com o Ceará mesmo, tá bom do jeito que tá. Pois é, então tivemos todos esses tipos de situações, mas o Piauí ele está deixando o barco andar, confiando muito no judiciário, para o judiciário decidir a situação, mas enquanto o judiciário não se decide, a opinião pública vai sendo formada. Então, a opinião que está sendo formada está mais forte para o lado do Ceará. Então, até para a gente montar uma opinião forte do Piauí, a gente precisa ter alguma coisa consolidada. Porque a minha dissertação, o meu trabalho, ele é uma leitura técnica, é uma leitura para uma pessoa que tem mais conhecimento, e a pessoa que mora na região, é a pessoa que tem menos estudo. O que pode ser feito por ela? Primeiro, eu creio que é preciso montar um grupo de trabalho multidisciplinar, estabelecer o que é a versão piauiense, quais são os documentos que nós temos, o que a gente pode falar sobre a questão do litígio, o que a gente precisa fazer sobre esse litígio, tanto no período de conscientização de informação, quanto no período de transição, quando sair o resultado, né, do que a gente está esperando. E de se criar um sentimento de devolvo o que é meu. É essa a outra parte que tem que ser desenvolvida. A gente precisa trabalhar em cima da nossa identidade, né? A gente tem poucos lapsos de... Eu sou piauiense, eu tenho orgulho dessa terra. Se você vê no Nordeste, você já vê muito isso, né? Que é o que o Ceará está fazendo com a história dos quilombolas, enfim. No caso, eles estão utilizando muito essa questão dos povos indígenas e quilombolas, que eles estão identificando naquela região para dizer que esses povos têm mais proximidade com a cultura cearense do que com a cultura piauiense, e né? isso também, porque a terra quilombola e terra indígena é uma terra que desde 88, com a criação da FUNAI, desde 2003, com a determinação dos quilombolas, são terras extremamente protegidas. Então, você não pode mexer nela de jeito nenhum. Então, um litígio passar por ali já vai ser um imbróglio que vai tardar muitos anos para se resolver. Agora, professor, hoje nós temos um litoral, Yeldson, com 66 quilômetros. Com o litígio, podemos aumentar esse litoral? Não. O litígio, atualmente, ele não mexe no nosso litoral. O que está se disputando hoje é a Ibiapaba. Grande parte do que é a Serra da Ibiapaba, né, deveria ser uma área total, mas é só uma parte considerável. Meio a meio? Não, a gente 60-40? Uns 60-40. 60 Ceará, 40 Piauí. De qualquer forma, no final desse litígio, com o resultado, a gente ainda vai sair perdendo. A gente vai recuperar uma área que já era nossa. Vamos tomar nome ainda de que roubamos a Serra da Ibiapaba e... O Bajara entra. Uma parte de Bajara entra. Rapaz, será se... Eu sou cearense, sou de Bajara. Será se eu não já nasci piauiense, professor? Faz tempo. Qual é a área? Justamente a área mais próxima da serra. Mais próxima... Bem na entrada. O que acontece? Quando você chega ao Bajara, você tem o Parque Nacional, que é a principal referência. Mas é lá em cima. Pois é, ele é lá em cima. Só que conforme vai descendo para o Piauí, algumas áreas de Ubajara já são consolidadas há muito tempo. Então, conforme vai se aproximando do Piauí, essas áreas já são piauiense, mas estão sob essa tutela do Ceará. Nessa área de litígio, vamos lá que saia favorável para o Piauí. O que é que muda na vida de quem mora na região? Bom,
a documentação não muda. Se você está como cearense, você continua como cearense. É também uma questão que vai ser discutida, mas creio eu que não muda a documentação. Agora, você precisa entender que você está morando no território piauiense. As áreas que tem pessoas são áreas mais delicadas para definir. Nem toda a área da Ibiapaba que está em litígio tem pessoas. Onde não tem gente é mais fácil de resolver o litígio. Onde tem gente vai ter um complicador maior. Por isso que essa questão da opinião que a gente tem que formar, o argumento que a gente está utilizando e a repetição com que a gente faz isso é importante. Mas as pessoas não passam a ser piauienses. Elas estarão morando no Piauí. Por exemplo, Pode o mudar governo isso. do Ceará ele pode estabelecer uma força-tarefa de segurança para não permitir isso? Olha, isso é difícil acontecer porque os estados não têm essa prerrogativa, né? Mas já aconteceu na história do Piauí que o Piauí teve um território seu que foi tomado entre o Rio Parnaíba e o Rio Balsas. E o governo do Maranhão, na época, ele botou uma força de policiais da época do Exército para impedir o acesso dos piauienses. Então aconteceu isso, a gente já foi tomado desse jeito. Pode haver uma guerra armada aí, não, né? Não. Não tinha visto, não. Ô, professor, Não chega a esse ponto. agora tem um dos maiores patrimônios que a gente tem hoje, que é extremamente visitado, que é o Cânion do Poti, que são imagens belíssimas, é um lugar espetacular. E o senhor estava me falando agora há pouco, quem mais utiliza hoje é o cearense do que o piauiense. Pois é, a gente também está perdendo nesse sentido. A gente dorme no ponto. O que a gente já sabe é que na área do município de Crateús, o pessoal vem fazendo muito investimento nessa Que era questão. para ser do Piauí. Que era para ser do Piauí, né? A gente só perde. Mas os caras estão fazendo um trabalho de marketing forte, estão levando pessoas pelo município de Crateús, vão lá, conhecem, isso aqui é o Cânion do Poti, aqui tem uma área que é Piauí, mas aqui é o Cânion do Poti, você veio pelo Ceará, você volta pelo Ceará. Então isso traz um engajamento para a cultura do Ceará, para a imagem do Ceará, para a economia do Ceará e o Piauí expandir. Aqui até Cânion tem no Ceará. É nada, o Cânion é do Piauí. Pois é, então até isso está sendo explorado por eles. Então, assim, a gente abre esse questionamento. Quanto que a gente está perdendo, que a gente não está conseguindo fazer essa exploração? É importante que a gente abra logo o olho, porque mesmo uma mentira, quando se repete muito, ela se torna uma verdade. Então, quanto mais a gente vai perdendo esse discurso, mas a gente também vai perdendo a nossa identidade. E eu tenho certeza que cortes desse bate-papo aqui, olha o Cânion, olha a coisa mais linda, é um patrimônio que o Piauí tem, né? É um patrimônio que o Piauí tem. Uma história viva, né? Cara, você olha assim, você pensa que é nos cânions dos Estados Unidos, né? Tem essa parada. E não é aqui, é no Piauí, uma coisa lindíssima, espetacular. Eu tenho certeza que esses cortes eles vão rodar muito e vão chegar ao Twitter do governador Rafael Fonteles, dos secretários, do secretário de Educação, porque isso é educação, principalmente, né? Passa muito por isso, para a gente entender a nossa história. Então, que esse segundo bate-papo, nesse engajamento que a gente tem hoje, possa chegar a quem deva chegar, né, Kilson? É verdade. É lindo o nosso Cânion. É nosso. É nosso, é verdade. Bom, E existe algum estudo na Europa a respeito desse assunto? um grupo de trabalho por lá. Um grupo de trabalho? Perfeito. Quando a gente vai falar dessa questão do litígio, muitas pessoas pensam o seguinte, mas isso é muito antigo, isso faz muito tempo, isso aí não vai dar em nada, porque realmente é algo muito antigo, mas quanto mais antigo, significa dizer que tem mais documentos para embasar uma teoria que é a nossa, que nós estamos sendo invadidos. A questão é essa. O fato é esse. Então, existem grupos de estudos na Europa, só que na Europa a gente pensa que é tudo tranquilo, mas apesar da guerra da Ucrânia e da Rússia, mas existem muitos litígios na Europa. Então, eu conheci um professor que ele encabeça um grupo de litígio, que discute litígio territorial na Europa. Esse grupo se reúne em Salamanca, na Espanha, e já existe uma forma de trabalhar com litígio territorial que é uma experiência europeia. Então, é um padrão de fora que a gente já teve acesso. Eu tive a oportunidade de conversar com ele, conversar sobre o livro dele, ele até me deu um dos livros que eu tinha só online. E, assim, quando a gente pensa em questão de litígio hoje, a gente tem que pensar em solução. Primeiro, a gente pensa que existe algo a ser arrecadado, existe um ganho de receita a ser adicionado ao PIB do Piauí, mas a gente também tem que pensar em solução, não apenas ficar sonhando e ficar preso na história. Então, a solução hoje é a gente montar um grupo de trabalho baseado em grupos de trabalho que já existem na Europa, estabelecer, como eu disse, uma equipe multidisciplinar e usar tudo que a gente tiver disponível de documentos para consolidar o nosso argumento. Porque depois que a gente tiver tudo documentado, montar uma cartilha
e a gente distribuir aquilo, não tem como contra-argumentar. Hoje, as cartilhas que já, por exemplo, já são feitas pelos grupos de trabalho do Ceará, elas são bem inferiores tecnicamente às cartilhas esboçadas pelo Piauí. Inclusive, você é o autor da maioria delas. Sim, a gente teve a oportunidade em 2020, que eu selecionei uma série de documentos que eu resgatei de Portugal e eu enviei ao STF, né? A ministra Carmen Lúcia abriu o processo para que fossem enviados novos documentos. E eu consegui enviar uma série de documentos e o que me chegou foi que esses documentos estão sendo bem utilizados. Então, eu fico muito feliz de estar dando a minha contribuição. Eu creio que eu posso contribuir bem mais, porque eu conheço bem a questão, mas é preciso também que a gente seja acolhido nesse sentido. Então, eu até me deixo à disposição, caso haja o interesse do poder público de querer aprofundar mais a discussão e pensar no futuro, não apenas na história, mas em como se resolver até a chegada dos novos territórios ao Piauí. E mais do que nunca, se criar o sentimento como o cearense tem criado, né? Não, isso é nosso e ponto. Nós chegamos primeiro quando, na verdade, a história, a própria ciência, né? Ela fala de uma outra forma. Existe um outro lado da história, né? E eu acho que esse sentimento tem que ser criado, sim, pelo Piauí e, obviamente, passa pelo poder público. Uma andorinha só não faz verão. Verdade. Falando a respeito de direitos e deveres, aqui nós temos Timon e Teresina, mais próximo da gente. Falando em termos de hospitais, muitos maranhenses usam o hospital mais próximo na capital piauiense. Como fica a questão nessas regiões também de litígio? Se positivo, né? Bom, só pegando em relação a Teresina é um polo de saúde. Né? Mais de 300 municípios direcionam sua população para cá. Vem gente do Amapá, do Pará, Tocantins, Maranhão, Ceará mesmo, e Bahia. Então, a gente é um ponto de referência e, assim como qualquer outro hospital público, ele tem que acolher as pessoas. Mas na área de litígio, a gente vê muitas pessoas indo em direção ao Piauí. Pedro II é uma das cidades mais importantes daquela região, que recebe muitas pessoas nos seus hospitais, em cartórios também. Um dos principais lugares da área de litígio é Pedro II, justamente por conta do desenvolvimento que Pedro II tem e apresenta em relação aos outros municípios da região. O serviço público prestado, ele, nesse sentido, não é um problema. As pessoas só têm que se deslocar até um ponto mais próximo. O que acontece, por vezes, é que as pessoas acabam recebendo olhar torto. Por exemplo, tu vê dado de litígio. Então, tem relatos mais antigos em relação a isso. Isso também foi o que motivou algumas pessoas a querer se identificar logo como de algum lugar, como pertencente a algum lugar. E isso também gerou um conflito em relação ao censo demográfico. Por quê? Na década de 90, nós tivemos diversos casos de pessoas que davam entrevista para o censo demográfico, mas o resultado ia adulterado. Por que o IBGE, aos meus olhos, ele não é o melhor órgão para estar fazendo, para ser o parâmetro de divisão territorial? Porque quando o IBGE do Piauí ia fazer o censo demográfico, o pessoal dizia, não, o pessoal do Ceará já passou aqui e disse que a gente é Ceará. Então, ou seja, durante o censo demográfico da década de 90, o IBGE do Ceará, naquelas áreas, ele já definia quem eram as pessoas como cearenses, mesmo elas querendo se identificar como piauienses. E quando, na verdade, não é atribuição dela isso. A verdade é que o IBGE ele tem só que questionar, não dizer o que você é. Então, isso aconteceu também. Por isso que realmente a gente tem que confiar no laudo que vai ser apresentado pelo Exército. E eu creio que a partir desse laudo, a decisão da ministra Carmen Lúcia vai ser positiva para o Piauí. E agora a gente tem que correr atrás de trabalhar com esses resultados e com a nova projeção que vai ser feita com esse território que será anexado novamente ao Piauí. Tá preparado para os haters? Essa eu acho que vai render bem também, né? Porque são novas. Na verdade, foi um podcast de atualização daquele primeiro que a gente fez no episódio 121, vai estar aqui no card para você acompanhar. Se você não viu, reveja, que vale muito a pena. Boa sorte, professor. Acho que dessa vez anda, viu? Eu estou bem esperançoso. Também estou esperançoso. E assim, Até porque o governador Rafael é um cara da educação, tem, né, muito ligado, muito fortemente a isso. Científico também, né, acredita muito na ciência, nos estudos, na pesquisa. Tanto é que agora aumentou o número de bolsas e valor de pesquisas, né? Acredito eu que ele irá olhar com bons olhos para esse lado. Eu também estou nessa torcida, eu espero sinceramente, porque como sempre foi uma bandeira levantada por ele, a educação, né, foi uma coisa até que me marcou muito o momento que ele foi no município e estava dando aula no quadro lá, né? Achei muito bacana.
E eu espero que ele veja realmente, se ele tiver a oportunidade de ver esse podcast, que ele veja com bons olhos esse esforço que eu venho fazendo. E não só eu, mas todos os pesquisadores em relação ao litígio vêm fazendo. E que, sinceramente, a gente tem um cenário diferente nas próximas vezes, nos próximos anos, né? E eu digo mais, o pessoal que está assistindo, que quiser saber um pouco mais, não precisa ir nas minhas fotos xingar, não precisa, né? Não precisa tomar medida precipitada, não. Eu não estou inventando nada, eu estou falando como cientista, como pesquisador. Então, assim, eu gastei muito dinheiro para poder realizar isso. Ir para Portugal, voltar. Nossa, dinheiro que eu nem tinha, eu consegui gastar, consegui me endividar, mas... Porque é uma meta minha e eu estou conseguindo hoje ter um discurso mais forte e com propriedade justamente porque eu fui atrás. Então, quem quiser saber um pouquinho dessa minha pesquisa, lá no meu Instagram, eu coloco lá o link que vai para uns artigos que eu produzi. Inclusive, para o último podcast que a gente teve, está lá o link. E se quiserem conversar mais educadamente também, pode mandar para o meu e-mail. Galera, dá uma maneirada, conversa, né? Que ele responde, o professor responde. Porque você quer até se ganhar umas passagens para Fortaleza, você vai, né, professor? Eu fui convidado para participar de um debate lá, né? Mas aí quando eu olhei assim, rapaz, não tenho dinheiro para ir para Fortaleza, não. Aí eu não fui, mas eu fui convidado. Mas eu estava preparado para ir para esse debate lá. Mas a gente pode fazer esse debate virtualmente. Através do IELCast. Que seria bacana. Opa! Né? A gente cria um cenário, né? Vamos ver se a gente mantém contato com a turma do Ceará, alguém que esteja defendendo, né? Também, para a gente fazer essa mediação e gravar aqui. Pode ser que seja muito bacana. Pronto. Eles têm um grupo lá já há mais de 10 anos que eles têm um apoio do governo para estar estudando. Seria muito massa, né? Esse contraponto. Né? Fala... Só não seria muito legal se fosse só eu contra um grupo lá de 10 pessoas, né? Não, 1 a 1. Mas ainda assim, vindo, a gente tem muito argumento. Argumento a gente tem. O que isso aquele terreno que você comprou lá na serra, na beira da serra, é do Piauí? E agora eu quero saber, professor, porque... Agora vai só depois do STF. Só depois. Alô, Carmelúcia? Ministra Carmelúcia. Por favor, né? Por favor. Porque sua amiga também. Também, pode ser. Você é amigo do Naldo, não? Qual deles? O cantor, não. Albeni, né? Entendeu, né? Tchau, Kilson Jones. Ok. Professor, muitíssimo obrigado mais uma vez. Espero mais vezes você aqui. Por favor, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, vai lá na fanpage do IELCast no Facebook, dá um like também. Já são mais de 30 mil inscritos lá na fanpage. No TikTok, quase 400 mil seguidores, mais de 5 milhões de curtidas. Então, esse trabalho evolutivo aqui do IELCast do Piauí para o Mundo é o primeiro podcast em TV aberta para todo o Brasil, todos os sábados às 10h30 da noite. Isso é IELCast. Do Piauí para o Mundo. Até a próxima.